4, versículo de número 12, nos fala assim a palavra do Senhor: sei bem o que é passar necessidade, e sei o que é andar com fartura. Aprendi o mistério de viver feliz em todo lugar e em qualquer situação, esteja bem alimentado ou mesmo com fome, possuindo fartura ou passando privações. Versículo 13, o apóstolo Paulo continua escrevendo e ele declara: tudo posso naquele que me fortalece. Oh, aleluia, oh, glória. Paulo tinha uma fé viva. Paulo era um homem experimentado na obra. Paulo era um homem experimentado no servir e no caminhar com o Senhor. Ele declara em outra carta, às vezes em que esteve em naufrágios, às vezes em que esteve em prisões, às vezes em que foi açoitado, às vezes em que foi apedrejado, tantas vezes perseguido, tantas vezes sem recursos, tantas vezes em apertos. Paulo era um homem experimentado. E quando Paulo escreve a carta aos Filipenses, estava ele preso, estava ele aprisionado, mas o corpo dele estava aprisionado, a sua alma nunca esteve presa. O corpo estava detido, a sua alma, a sua fé nunca esteve detida. O seu corpo estava contido, a sua comunhão com Deus nunca esteve contida, mas a comunhão com Deus era plena. Ele era livre, verdadeiramente livre. E daquela prisão que virou hotel, daquela cela que virou escrivaninha, Paulo escreveu aos Filipenses. E ali, dizendo da sua situação, ele reafirma a sua fé, quando ele diz: sei bem o que é passar necessidade. Tem muita gente que não sabe o que é isso. Tem pessoas que não têm uma fé viva, e nós estamos meditando sobre fé, sola fide, e a quinta parte dessa palavra, e eu quero dividir alguma coisa de Deus com você. Já caminhamos acerca da fé, daqueles que têm uma fé viva, mas daqueles também que não têm. Abordamos acerca da fé natural, mas existe a fé sobrenatural. Daqueles que não têm fé nenhuma, como Nécio, que diz que não há Deus. Daqueles que têm fé, mas têm uma fé errada, acreditam em ídolos, acreditam no ídolo que não pode ver, que não pode caminhar. Há outros que acreditam em homens, ainda que o homem tenha um coração incerto, um coração volúvel, que muda como as ondas, um coração inseguro, um coração inconstante. Quem o conhece será só Deus conhece o coração do homem. E aqueles que não só confiam no homem, mas confiam até no homem que já morreu. Imagine que pessoas que têm fé, mas têm uma fé equivocada, têm uma fé que não é a fé verdadeira. E há outros que têm uma fé no Deus vivo, uma fé correta, creem no Deus Altíssimo. Ele disse: fora de mim não há Deus, fora de mim não há Salvador nenhum que possa salvar. Mas tantos que têm fé, mas uma fé pequena, como Nazaré tem uma fé tão pequena, Jesus não pôde fazer ali grandes milagres, porque não criam nele. Como os discípulos que não puderam socorrer aquele menino, aquele moço que era possesso, e não puderam expulsar e perguntar a Jesus: Senhor, por que não podemos curá-lo, ou repreender este mal, ou este espírito imundo que se apossa dele? E Jesus disse: por causa da vossa pequena fé. Os discípulos que tinham uma fé correta, mas pequena, diante da tempestade, como Pedro, que afunda nas águas depois que começou a caminhar sobre as águas, ele olha para
para o vento, ele olha para as águas, ele olha para ele mesmo e ele diz: isso não é possível, e começa a afundar. Ele vacila na sua fé. Ele tem uma fé pequena. E Jesus, quando ele pede socorro, estende a mão e o segura e diz: homem de pequena fé, por que duvidaste? Ele tinha fé, mas a fé era pequena. E há outros que têm uma fé não só correta, mas uma fé firme, uma fé viva e uma grande fé, como o centurião que disse: Senhor, basta uma palavra tua e o meu servo vai curar. Como o leproso que disse: Senhor, se tu quiseres, tu podes curar-me. E Jesus disse: eu quero. Como Bartimeu que disse: Senhor, eu quero ver. E ele disse: vê, a tua fé te salvou. Uma grande fé é algo maravilhoso, uma fé viva. E a fé segundo a palavra, ela não é interrompida. Notícias ruins não interrompem a fé, como Jairo. Jesus disse: não temas, continua crendo, crê somente. Uma fé que é exclusiva no Senhor, que não confia em carros e em cavaleiros, mas confia no Senhor. Uma fé que não é abalada, uma fé que é firme, uma fé que é constante. E eu quero continuar falando de fé com você, falando daquilo que iniciamos na última parte, na parte 4 dessa reflexão, dessa mensagem, quando nós começamos a explorar a vida daquele que vive pela fé, a vida plena daquele que vive segundo a fé. Abacuque declara que o justo pela sua fé ele viverá. O apóstolo Paulo reafirma essa verdade em Romanos 1,17, quando ele diz: mas o justo pela sua fé ele viverá, não morrerá, mas viverá. E aquele que tem esta fé, esta vida em fé, é uma vida que tem descanso, como diz o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sua sombra descansará. Jesus, quando nos convida em Mateus 11:28, vinde a mim, ele diz: e encontrareis descanso para as vossas almas. Aquele que tem uma fé viva diante das mais terríveis circunstâncias, conhece um descanso que vem da parte de Deus. Aquele que diz o Salmo 127, ele dá aos seus filhos enquanto dormem. Aleluia. Você está descansando, mas Deus está trabalhando. Você pode estar cansado, mas tem um Deus que te coloca nos ombros e diz, como um pai que carrega o filho nos ombros e diz: pode descansar, meu filho. Você não consegue caminhar, você está sem forças, mas eu te levo nos meus ombros. Vai dormindo e o pai vai andando. E enquanto você restaura suas forças, Deus trabalha para aquele que nele espera. Entrega o caminho ao Senhor, confia nele. Isso é uma fé viva, é uma fé que tem descanso, é uma fé que entrega, como diz o Salmo 37, versículo 5, entrega tudo, entrega o caminho, entrega a tua vida, os teus planos, os teus sonhos ao Senhor, e ele trabalha. Pedro declara ali na sua primeira carta 5:7, ele diz na palavra: lançando sobre ele. Na sua carta epistolar, Pedro diz: lança sobre ele toda a ansiedade, porque ele tem cuidado de você. E agora nós encontramos Paulo preso, Paulo prisioneiro. Paulo está impedido de pregar, Paulo está impedido de percorrer a Ásia Menor. Ele está impedido de ir até Corintos. Ele está impedido de ir a Filipos. Ele está impedido de fazer visita às igrejas da Tessalônica. Ele está impedido de ir até Éfeso. Ele está impedido de percorrer a Grécia. Ele está impedido de fazer a obra. Ele está em prisões. Mas olha, Paulo pode estar preso, mas não está derrotado. Paulo pode estar preso, mas não está desanimado. Ele pode dizer como Jó, quando viveu uma situação contrária e adversa: eu sei em quem tenho crido. Você sabe em quem é que você tem crido? Eu sei em quem tenho crido. E é um homem que tem uma fé viva, que pode numa prisão pegar uma carta como essa e escrever. É um homem que está em uma cela não confortável. É um homem que está sendo alimentado por um alimento que não o alimenta, porque é alimento de prisão, e naquele tempo alimento de prisão não prestava mesmo. É um homem que não está tendo confortos, mas é um homem que tem uma fé tão inabalável que ele declara: sei bem o que é passar necessidade. É um homem experimentado, como Jesus foi um homem de dores, um homem experimentado em todas as coisas. Eu sei bem o que é passar necessidade. Eu sou de uma geração de crentes que sabem o que é passar necessidade, mas também conheço uma outra geração
que tem dificuldade em passar necessidade, uma geração habituada a andar de carro, uma outra geração habituada no conforto, e quando o conforto e quando os confortos da vida moderna começam a não atender, ou a não suprir mais, ou a serem recusados por uma situação de crise, essa geração se abala, a fé dessa geração parece oscilar. Quando as notícias de uma pandemia, quando as notícias do risco de perder a vida, algumas pessoas até nem saem de casa, ficam temerosas, e algumas entram em depressão. Olha, você tem que saber em quem é que você tem crido. Paulo declara, mesmo na necessidade, eu sei bem o que é passar. A necessidade, a dificuldade, ela existe e eu posso passar por ela. Paulo diz, eu sei bem o que é enfrentar a tempestade. Eu sei bem o que é enfrentar a aridez. Eu sei bem o que é enfrentar a oposição. Eu sei bem o que é enfrentar a perseguição. Eu sei bem. Sabe por que Paulo sabia? Porque ele sabia em quem tinha crido e quem é que caminhava com ele, quem é que estava ao lado dele. Você precisa saber em quem tem crido, em quem tem confiado, com quem você está andando, quem é que está ao teu lado, aquele que é fiel, aquele que permanece ao nosso lado. Sei bem e sei, Paulo declara, o que é andar com fartura. Eu sei o que é ter fartura e não ser envolvido por isso, e não ser enganado por isso, e não me envaidecer por causa da fartura, e não achar que eu sou alguma coisa porque Deus tem me dado fartura. Algumas pessoas, quando tem a fartura, como Israel quando sai do deserto, aquela geração, e toma posse da terra da fartura, a geração seguinte, a geração que cresceu sem saber o que é deserto, a geração que cresceu sem saber o que é Egito, sem saber o que é escravidão, sem saber o que é muito esforço, a geração que colhia de vinhas que não tinha plantado, que morava em casas que não tinha construído, a geração que recebeu do Senhor aquela terra, a geração que não sabia o que era guerra, o que era espada, o que era enfrentar Jericó, o que foi a batalha contra Ai. Aquela geração era uma geração que tinha fartura e que dizia, rica sou, de nada tenho falta. Aquela geração foi uma geração que rapidamente se esqueceu do Senhor. Mas Paulo diz, eu sei o que é ter fartura, eu sei o que é passar necessidade, e eu sei o que é ter fartura. Nada disso me afasta do meu Deus. A fartura não me afasta do Senhor. Algumas pessoas, o meu pastor diz que não pode receber uma bênção maior, ter um emprego melhor, porque quando tem um emprego melhor, chegam na igreja muitas vezes com grande necessidade, o pastor acolhe, a igreja acolhe, ajuda, e quando essas pessoas são abençoadas por Deus, e daqui a pouco tem um emprego, fazem faculdade, estão com a vida bem estabelecidas, elas já não têm tempo mais de vir à igreja, elas já não têm tempo para adorar, as suas ocupações e a vida, elas estão como aqueles que são convidados para vir à presença do Senhor, para vir ao banquete do grande rei. Elas dizem, eu não posso agora, eu comprei um campo, eu tenho que examinar o campo, eu acabei de fazer um negócio, eu preciso ver esse negócio, e elas começam a arrumar desculpas, porque elas não sabem ter fartura. Mas o apóstolo Paulo, que tinha uma fé viva e genuína, ele diz, eu sei o que é passar necessidade, e eu sei o que é ter fartura. Paulo vai declarando ainda, eu aprendi, porque tem coisas que a gente tem que aprender. Ele diz, eu aprendi, e Paulo aprendeu do Espírito do Senhor, ele aprendeu com o Senhor, ele diz, eu aprendi o mistério de viver feliz. Eu aprendi o mistério de viver feliz. Riqueza é bom, fartura é bom, necessidade deixa a gente muitas vezes apertado, mas nem a escassez nem a abundância traz a verdadeira felicidade. Eu me lembro de uma grande popstar sendo entrevistada em Nova York, no seu apartamento, no auge da carreira. E no meio daquela entrevista, aquele repórter perguntou àquela popstar, no auge da carreira, das forças, da beleza e da juventude, perguntou, você é feliz? Perguntou a Madonna, no auge da carreira, você é feliz? Madonna no auge da beleza, no auge da carreira, no auge da fama, no auge do dinheiro, ela olhou para o repórter, baixou os olhos e disse, eu não sou feliz. Eu não sou feliz. Mas Paulo diz, eu aprendi o mistério
de viver feliz. E ele diz, de viver feliz em todo lugar e em qualquer situação. Oh, glória! Alguém disse, se eu for para São Paulo, é nordestino, eu vou ser feliz em São Paulo. Alguém está em São Paulo, vem a crise, aí diz, não, se eu subir para o norte, ou se eu descer mais ao sul, eu vou ser feliz. Alguém está no sul e diz, não, se eu for para os Estados Unidos da América, eu vou ser feliz. Ou então alguém diz, se eu atravessar o oceano e for morar em Portugal, eu vou ser feliz em Portugal. Se eu for morar na Espanha, eu vou ser feliz na Espanha. Não, se eu for para a Alemanha, eu vou ser feliz na Alemanha. Paulo diz, eu aprendi a ser feliz em todo e qualquer lugar. Deus falou para Abraão, Abraão, olha, levanta os olhos, olha para o norte, olha para o sul, olha para o leste, olha para o oeste, percorre a terra, Abraão. Oh, aleluia, porque eu te tenho dado a terra por possessão. Deus estava dizendo a Abraão, você vai ser feliz do norte, eu estarei contigo. Você vai ser feliz do sul, eu estarei contigo. Se você for ao leste, eu estarei contigo. Se você for ao oeste, eu estarei contigo. Ele é o Deus que presente está. Paulo diz, eu aprendi a ser feliz, o mistério de viver feliz em todo e qualquer lugar. No deserto eu serei feliz, no oceano eu serei feliz, nas alturas dos montes eu serei feliz, nos vales eu serei feliz. Aonde eu estiver, eu aprendi o mistério de ser feliz. O mistério de ser feliz em qualquer lugar e em qualquer situação. Qual é a tua situação nessa manhã? Como é que você acordou? Como é que você saiu da cama hoje? Como é que você se levantou hoje do leito? Como é que está a tua vida? Eu me lembro daquela mulher que fez em casa um quarto para Eliseu. E disse para o marido, tenho visto que esse homem que passa aqui, esse senhor, ele é um homem de Deus. Vamos fazer aqui um canto para ele hospedar-se. Quando ele estiver aqui nessa região aqui, que ele passa com aquele moço, vamos fazer um quarto ali reservado para ele, onde ele possa ter uma cadeira, uma mesa, um leito, onde ele possa descansar. E aquele homem de Deus que foi acolhido por aquela mulher, ele perguntou ao servo dele, o que se fará por essa mulher? E o servo disse, eu notei que ela não tem filho, é um casal que não tem filho. E ele chamou a mulher e disse, você vai ter um filho nos braços. E quando aquela mulher teve aquela bênção, um filho nos braços, o menino veio a morrer, o menino perdeu a vida e ela busca socorro no Senhor através daquele homem que tinha intimidade com Deus. Mas quando ela se aproxima dele, ele pergunta a ela, vai bem a tua vida? Ela estava de luto, Kennedy, mas ela diz, vai bem tua casa. Ela tinha um defunto em casa, um filho amado em casa, um único filho. E ela diz, vai bem. E o teu marido vai bem. E ela diz algo que me chama a atenção. Ela diz, vai tudo bem. Aquela mulher sabia em quem tinha crido. Vai tudo bem. Isso é a fé. É a fé daquele poeta que diz, esse gozo, esta paz que sinto na minha alma, não é porque tudo me vai bem. Esta paz, esta alegria que sinto em minha alma, é porque eu amo ao meu Senhor. Eu não olho as circunstâncias, não. Eu olho o seu amor, eu não me guio por vistas. Alegre eu estou. Eu aprendi o mistério de ser feliz. Eu aprendi o mistério de estar bem em todo lugar e em toda e qualquer situação. Aprendi a ter escassez e aprendi a ter fartura. Nada me separa do seu amor, nada me separa da comunhão com Deus, nada me separa da sua presença. Isso é uma fé viva, isso é uma fé verdadeira. E Paulo está dizendo, esteja bem alimentado, ou mesmo com fome. Alimentado ou com fome, prova da fome, todo mundo diz que é a pior que tem. E todo mundo conhece no Brasil o amarelinho da prova.
Quem não conhece o amarelinho da prova do Brasil? Quando você tem somente uma milharina lá na despensa, quando tem. Eu vivi um tempo assim, de levantar de manhã, abrir o olho e dizer só tem o último fubá. E é tudo o que tem para fazer e comer com água. É uma prova difícil, a prova da fome. A prova de não ter fartura. E nessa hora você dá ali deitada e você diz, Senhor, é a última. Aí o Espírito brada no teu coração e diz, eu estarei contigo todos os dias. Eu sou o teu pastor. De nada terás falta. Oh glória. Oh glória. Eu me recordo que uma noite, cheguei da escola, 11h30 da noite. E quando cheguei naquele dia, eu tinha um fubá. Esse dia eu estava bem, querido. Eu tinha um fubá, o amarelinho estava lá, tinha café, tinha pó de café, tinha açúcar, tinha até ovo para fritar. Oh glória. E 11h30 da noite, quando eu comecei a preparar o meu jantar, e risquei o fósforo e coloquei a cuscuzeira para começar a preparar aquele alimento, comer e dormir, e no outro dia tinha que sair cedo. Eu me recordo que de repente eu vi um barulho no fogão que fez pá, pá. Depois outro barulho pá. E quando eu procurei o fogo tinha ido embora. Não tinha mais gás. 11h30 da noite. E eu lembrei, se tivesse onde comprar também não adiantava, porque não tem dinheiro. E agora? Aí eu me lembrei, eu disse, mas eu aprendi lá na física que se eu aquecer o gás quente sobe. Eu vou tirar o último gás desse bujão. E coloquei uma vela, não faça porque é perigoso, era necessidade. Eu coloquei a velinha embaixo do fogão, acendi o fogo, a vela começou a pegar. E daqui a pouco eu consegui acender uma boca, ela pá, acendeu. Eu digo, agora pelo menos o ovo eu vou fritar. E coloquei o ovo, mas não tinha muita coisa não deu para fritar nem o ovo. Pá, foi embora. Aí eu disse, Senhor, oh glória. Eu me lembrei da palavra que o Senhor tinha me dito, eu sou o teu pastor, de nada tu terás falta. Eu disse, eu preciso de gás. Eu preciso fazer é o meu jantar. Eu estou com fome, Senhor. E o Espírito de Deus me disse, risca o fósforo. Risca o fósforo. Eu sou o teu pastor. Eu sou o teu provedor. Você conhece o mistério de ser feliz em toda e qualquer situação, em todo e qualquer lugar. Aprender a ter fartura, aprender a ter escassez. Risca o fósforo. E eu olhei para o fósforo, aquela caixinha do olho, famoso no Brasil. E olhei para o fogão, e olhei para o bujão. Eu dizia, a cabeça dizia, não tem gás. Mas o Espírito dizia, risca. Eu sou o teu pastor, de nada terás falta. E aí, empurrado pelo Espírito, porque nessa hora não é a razão dizia, isso não dá certo. O Espírito dizia, risca o fósforo. Tomei a caixinha, risquei, o fogo pegou. Olhei para a boca que tinha apagado, oh aleluia, e disse, em nome de Jesus, pega. Pá, pegou. Aí fui na outra, em nome de Jesus, pega. Pegou, em nome de Jesus, pega. Eu tive cuscuz para comer, fritei o ovo, fervi o café, oh glória. E quando terminou, o fogo foi embora. Mas eu jantei aquela noite, porque eu aprendi o mistério de viver bem em toda e qualquer situação. Uma fé viva, que não depende de circunstâncias, que sabe em quem tem crido. Paulo declara aqui, eu aprendi a estar alimentado ou mesmo com fome, possuindo fartura ou passando privações. No versículo 13 ele diz algo que a geração de hoje
diz no sentido de realizar, no sentido de prosperar, no sentido de viver bem, mas Paulo falava em outro sentido. Ele falava no sentido duplo. Ele dizia: posso todas as coisas. Ele estava dizendo assim: eu posso viver coisas maravilhosas, eu posso viver dificuldades, eu posso estar na montanha e eu posso estar no vale, eu posso estar no deserto e eu posso estar nos jardins férteis da vida. Ele está dizendo: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque como Jó, eu sei em quem tenho crido, eu sei a quem tenho entregue a minha vida e com quem tenho feito uma aliança. Posso todas as coisas. Sabe, Paulo está dizendo: eu posso agir, eu posso viver, eu posso realizar, eu posso enfrentar a vida, eu posso enfrentar os males da vida, eu posso enfrentar os desertos da vida, eu posso enfrentar as pandemias da vida, eu posso enfrentar o desemprego, eu posso enfrentar a enfermidade, eu posso enfrentar a dor, se Ele estiver comigo. Se eu estiver na sua presença, se Ele estiver comigo. Davi, quando ia a uma batalha, ele orava ao Senhor. Ele se colocava na presença do Senhor e dizia: Senhor. Ele não se preocupava com quantos adversários tinha pela frente. Ele não se preocupava se o terreno favorecia a batalha ou se o terreno era desfavorável, se a posição que ele estava era boa ou era ruim. Quando ele foi tomar a fortaleza de Sião, era uma guerra impossível. Não tinha como atacar a fortaleza de Sião, não tinha como tirar da mão dos jebuseus a fortaleza de Sião. Era guardada, era no monte escarpado de difícil acesso. Mas Davi não olha para isso. O que Davi faz e o que ele sempre fez foi: Senhor, Tu vais comigo, o Senhor vai comigo. Oh, esse é o mistério de viver bem em toda e qualquer situação. O Senhor vai comigo, o Senhor é comigo. Eu me lembro de Moisés, quando no deserto ele se volta para o Senhor em oração, e o Senhor tem dito: Moisés, eu não vou no meio do povo, este povo é pecador. Este povo é pecador, eu não posso ir no meio do povo, porque o povo é pecador. E Moisés busca o Senhor, e ele diz: Senhor, não nos faça sair daqui. Eu prefiro o deserto, mas não nos faça caminhar, não nos faça andar, se o Senhor não for comigo. O Senhor tinha dito: Moisés, eu mando um anjo, eu mando um arcanjo, eu mando um serafim, eu mando um querubim, eu mando um anjo. Moisés, o anjo que você quiser eu vou mandar. Aí Moisés dizia: Senhor, serve não, anjo não, Senhor. Não serve anjo não, só serve se for a tua presença. Se a tua presença não vou, se a tua presença eu não caminho, se a tua presença eu não vivo, se a tua presença eu não respiro, se a tua presença eu não atravesso o deserto, se a tua presença eu não atravesso os mares, se a tua presença eu não venço as batalhas, se a tua presença, eu preciso da tua presença, eu só confio no Senhor, eu dependo do Senhor. Ele diz: afinal, Senhor, o que é que nos fará diferentes, se não é a tua presença, se não é a comunhão que nós temos contigo? Oh, aleluia. A fé, ela nos agarra em Deus. E Deus parou. E Deus ouviu Moisés e disse: Moisés, eu tenho ouvido a tua oração. Salmo 91 declara: porque a mim se apegou com amor, porque a mim se abraçou com amor, eu vou livrá-lo e vou glorificá-lo, porque creu no meu nome. O Senhor diz: Moisés, eu tenho ouvido a tua oração e eu te conheço pelo teu nome, eu irei contigo. Esse é o mistério. É este o mistério de viver bem em toda e qualquer situação. Este é o mistério de viver, de aprender a ter fartura e a ter escassez, a passar pela escassez. Este é o mistério de atravessar a prova, quando é uma prova de escassez até de alimentos. Este é o mistério de, mesmo na prosperidade, não se afastar do Senhor, porque você não está apegado às coisas de Deus, mas você conhece o verdadeiro Deus e é com Ele, aleluia, e não com as coisas dele, que eu tenho uma aliança.
Oh glória, oh aleluia. Você sabe em quem você tem crido. Você sabe em quem você tem acreditado. Você sabe com quem você tem andado. Eu quero te convidar nessa manhã a conhecer não as bênçãos do Senhor. As bênçãos do Senhor, a mão está estendida, não tenha dúvida que Ele é um Deus que abençoa. Mas eu quero te convidar a conhecer o Senhor das bênçãos. Amá-lo por quem Ele é. A conhecê-lo por Ele mesmo. Eu gosto de Jó. Jó diz: ainda que Ele me mate. A vida é tão preciosa. E Jó diz: ainda que Ele me tire a vida, nele eu esperarei. Nele eu esperarei. Para Ele eu me voltarei. Oh glória a Deus. De volta para o Senhor. E vem conhecer o verdadeiro Deus. Ao homem diz Provérbios: não é bom ter muitos amigos, mas há o amigo mais chegado que um irmão. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso largar o cigarro, eu posso largar a bebida, eu posso largar a prostituição, eu posso largar as drogas, eu posso me levantar do leito de enfermidade, eu posso realizar os sonhos, eu posso ter um casamento feliz, eu posso ter uma esposa feliz, eu posso ter um marido feliz, eu posso ter filhos felizes, eu posso ter um negócio de sucesso, uma carreira de sucesso, mas ainda eu posso ter um relacionamento com Deus no norte, no sul, no leste, no oeste, porque Ele disse: eu estarei convosco todos os dias. Oh glória, que promessa gloriosa! Eu estarei convosco todos os dias. Eu te convido no dia de hoje a vir andar com o Senhor Jesus, a caminhar com o Senhor, a conhecer o Senhor. O mundo muitas vezes te quer quando você está no tempo da prosperidade. Muitas vezes te quer no auge. Muitas vezes te quer quando tudo vai bem. Eu quero te convidar a conhecer aquele que te quer em todo lugar, em toda e qualquer circunstância. Às vezes alguém me diz: eu não estou indo à igreja porque eu não estou bem, eu não estou indo à igreja porque eu estou passando por uma prova. E eu digo à pessoa: então você não conhece o verdadeiro Deus, então você não entendeu nada de Deus, porque o verdadeiro Deus, o Deus vivo, o Deus que eu amo, o Deus que me conhece, Ele não deixa de me querer perto dele porque eu estou na prova, Ele não deixa de me querer perto dele porque eu caí, Ele não deixa de me querer perto dele porque eu errei. Quando alguém erra, a sociedade olha e censura, alguém abandona, alguém desacredita, mas Deus não desiste de acreditar em mim, Deus não desiste de acreditar em você, porque você caiu, porque você errou. Não, Ele te quer bem perto dele, bem perto do coração dele. Vem para perto do Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, faz essa aliança com Ele. Eu te convido a tomar essa decisão nessa manhã, a vir andar com o Senhor. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Oh glória, escreve no chat: eu quero Jesus. Eu quero fazer uma aliança com o Senhor Jesus. Eu quero andar com esse Jesus que me ama de verdade. Que me ama, oh glória, que me ama mesmo que eu tenha sido errado, mesmo que eu esteja prisioneiro, que me ama, mesmo que eu não seja uma pessoa excelente, que me ama, mesmo que eu não seja uma pessoa de posses, que me ama, oh glória. Vem conhecer aquele que te ama. Entrega a tua vida ao Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor. Eu quero orar por você, querido, meu amado irmão, que tem passado dificuldades, que tem enfrentado barreiras, que tem enfrentado crises, que tem estado cansado, que tem estado desfalecido. Oh, pede ao Senhor: Senhor, me dá essa fé viva, me dá esta fé viva, porque eu vou poder, a partir de hoje, todas as coisas com o Senhor que me fortalece. Ora comigo. É o último minuto de louvor e palavra. Tem menos de um minuto.